Esse é o Corte Seco, o drop semanal da TV Dimas. O cinema baiano foi tema do Conversando com a Sua História, realizado na última segunda-feira na Biblioteca Pública dos Barris. Realizado pelo Centro de Memória da Bahia, o evento contou com a participação de Isabel Melo, Paula Ribeiro e Edgar Navarro. Confira o que rolou por lá. Bom, a importância do Conversando com Sua História falando sobre cinema na Bahia, ela é, na minha opinião, assim, fundamental, porque a importância do que é você falar do cinema, para além de falar do filme, né? Mas entender o cinema como um processo cultural, um processo social e que merece ser observado, merece ser pensado. A gente não pode falar de história contemporânea sem falar de cinema, né? Não existe história do século XX sem cinema. Eu acho que esse trabalho da Fundação Pedro Calmon de estar registrando a memória das linguagens é muito importante, porque a gente vive num país que tem muito desprezo pela memória. Está podendo, está colhendo esses depoimentos que não são simplesmente para um registro, para ficar numa caixinha guardada, mas eles são maneiras da gente estar olhando para o passado e pensando e corrigindo e readaptando os modelos que a gente pensa para o futuro, né? Aí eu comecei com esse cinema sujo, que era muito potente, poderoso, ele conseguia mover pelas imagens e não tinha uma coisa redundante, ele era uma coisa que estava sempre em movimento. Eu me lembro que o filme terminava em movimento, quer dizer, para fora do filme. Eu sou daqueles que têm fé profunda no audiovisual. Eu acho que o audiovisual faz a gente pensar, é gerador de conhecimento. Nessa perspectiva também é importante porque ajuda a gente a entender os processos contemporâneos sobre o cinema na Bahia hoje. Um assassinato acontece dentro da faculdade e ninguém se importa. É a partir dessa história que se desenrola o novo filme do diretor Caleb Lopes. Um dia é da vida, o outro é da morte. Nós batemos um papo com o realizador e com o protagonista do filme, o ator Elcian Gabriel. Fala aí, galera! Eu acho que o filme, ele surgiu a partir de duas ideias principais. Primeiro foi uma observação que eu já venho tendo ao longo do ano, assim, sobre como minha geração, principalmente, essa geração que já cresceu com a internet e cresceu utilizando Orkut, Facebook, redes sociais, como a gente meio que banalizou a morte, assim, como a gente já está tão acostumado a ver tragédia em telejornal e como as pessoas andam compartilhando vídeo de morte no Facebook, no WhatsApp. Como isso se tornou uma coisa comum, de certa forma uma coisa bastante impessoal. Acho que a gente perdeu essa gravidade do fim da vida. E a outra coisa foi uma observação minha mesmo enquanto aluno da UFBA, assim, do espaço. A UFBA tem uma parte meio sombria, assim, bizarra, e aqueles matagais, e toda a história de até crimes que ocorreram lá, coisas assim que não condizem com o espaço acadêmico onde se cultiva a liberdade, não só de pensamento, mas com uma liberdade individual de cada um. Então o filme acompanha o dia dessas pessoas que estão nesse espaço e o quanto cada um deles é egoísta a ponto de esquecer que houve uma morte de uma aluna ali, sabe? O convite de um cara que está estudando e tem uma visão totalmente aprimorada do cinema, eu conheci muito cinema e me senti muito lisonjeado com isso, com esse convite. Eu achei interessante a história, achei importante, ele está debatendo, está falando sobre a banalização da morte, né? Que as pessoas não se preocupam mais com isso. Se uma pessoa se acidentar na rua, a outra não se preocupa em dar ajuda. Ela está preocupada em tirar uma foto, registrar aquele momento, registrar aquela tragédia e divulgar nas redes sociais. E é importante eu estar fazendo parte desse roteiro, achei importante estar fazendo parte, porque é um filme que quer passar uma mensagem, né? É um filme que está aí, mas ele quer mostrar uma coisa, quer mostrar que a vida é importante, né? E se ligue, de 9 a 16 de novembro, a Sala Walter da Silveira cede espaço para o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que está na sua 12ª edição. À bientôt. Sur la côte. Je ne veux pas être responsable de tes têtes de jeu. Você confere toda a programação e maiores informações no site do Panorama que aparece logo aqui.
Esse foi o Corte Seco. Em novembro, o apresentador que vos fala estará de férias, mas o nosso programa continua no ar. Até mais!